E aí, pessoal, Camila Samurai aqui na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje, estaremos fazendo o nosso filme Indiana Colpes e os Caçadores do Colpin Perdido. É um remake de um vídeo antigo que ficou meio ficou meio bosta, sabe? E hoje eu quero melhorar ele. Como vocês sabem, tem uma certa quantidade de pessoas aqui na bolha que, digamos assim, não é da melhor estirpe, não tem as melhores intenções para com os outros, principalmente para os seus próprios inscritos. Mas, tipo, uma coisa que tá se tornando chata hoje em dia, e quando eu digo chata, que já tá enchendo a merda do meu saco, é o fato de que qualquer coisinha, é coupe isso, é coupe assado, é coupe cozido, lá 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 lá. E isso tá me enchendo a paciência, porque pra onde eu vou tem essa historieta, pra onde coisa tem um idiota falando, e lá 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 lá. Porque assim, o que é coping? É uma compensação pela falta de algo. Também descrito como uma forma que o seu cérebro usa para, digamos assim, tancar evento X ou Y que poderia lhe fazer mal. De modo geral, até que bem abrangente. Eu vou deixar o link de um vídeo do meu companheiro Wolfpiller, no caso ex-Wolfpiller, que ele explica bem sobre isso. Eu vou deixar aí no canto e vocês vão lá dar uma olhada. Mas uma coisa que eu tenho percebido e que tá me enchendo a paciência nisso é o fato de que as justificativas que eles dão, as ideias que eles dão, a forma que eles explicam as ideias dele, no caso deles, eu fiquei olhando, aí depois eu fiz uma comparação e eu percebi. Pera aí. É a mesma que o pessoal de fora da bolha, o pessoal que quer puxar a gente de volta pra Matrix, usa. Tipo, vou dar um exemplo. Pessoal de fora da Matrix. Vocês são tudo um bando de frustrado. Vocês se esforçam pra gostar de Pandorinha. Vocês só estão nisso aí porque nenhuma quis vocês. E nananá, nananá. Aí o pessoal do outro lado, já dessas pessoas. Você só tá nisso aí, você só tá seguindo aí porque você não tinha a beleza, os trejeitos, você não tinha a genética necessária pra isso. Você só tá fazendo isso aí porque você não tem isso, porque se você tivesse, você estaria lá curtindo, você estaria lá se esbaldando, fazendo, acontecendo e nananá, nananá, nananá. Desculpem, eu não resisti a fazer essa piada. Mas, pra quem acabou notando, é o mesmo sentido, é a mesma linha de pensamento. É que nem lá nos Estados Unidos, que o pessoal lá reclamou com o pessoal que segue seu próprio caminho, dizendo: vocês só estão seguindo o seu próprio caminho porque vocês não têm os atributos necessários e por isso seguiram isso. Porque se vocês tivessem, vocês estariam lá. Só que aí tem um ponto bem interessante. Número 1. Até onde se sabe, a amigdalização sempre existiu. Pelo menos as ideias base dela sempre existiram. E a amigdalização contemporânea, a sigla contemporânea, ela é como a reencarnação. Ela reencarnou graças a um ambiente propício. No caso, um ambiente das relações totalmente desiguais. Porque assim, a maior parte do pessoal da amigdalização moderna, vou dizer assim, moderna e contemporânea, mas elas quase que compartilham a mesma faixa de tempo. Eu faço isso só para dizer lá do comecinho.
Mas o pessoal lá do comecinho, a migtalização surgiu, entre grandiosas aspas, de ex-casados. Ex-caras que tinham conseguido uma Pandorinha. Ou seja, relacionamento eles tiveram. Eles poderiam ter mantido um relacionamento? Poderiam. Mas, por força de fortes emoções, hipergamia, sociedade, o caramba 4, acabaram que a Pandorinha acabou se separando deles e acabou ferrando eles no judiciário. E nessa papagaiada toda, eles resolveram, tipo, bom, eu não vou ganhar nada me relacionando de novo. Então, bora ficar aqui. Bora ficar no nosso cantinho. Sem falar que dizer que o pessoal da migtalização não poderia ter um relacionamento é a maior papagaiada de todas. Porque a maior parte dos caras que seguem a migtalização tem muita grana sobrando e são medianos. Uma coisa que a gente tem que entender, e que é uma verdade, descobri isso recentemente, é que o percentual de medianos é muito maior do que a gente pensa. Porcentagem de homens realmente feios, feios mesmo, de verdade, não só simplesmente por uma questão de estética social aceita, mas sim de feiura mesmo. Aqueles que são realmente feios são muito poucos. Eu poderia até dizer que são o contrapeso dos poucos homens que realmente são bonitos. E o que ocorre? Os caras vivem batendo nessa tecla, tipo, ah não, se você tivesse isso, se você tivesse tido a sorte na loteria genética, porque os caras querem enfiar isso a todo custo, você estaria lá, coisa e tal. Bom, Henry Cavill, eu não sei até agora, mas o cara evita ficar em encontro, ficar sozinho com Pandorinha, ou até mesmo tenta evitar um relacionamento aqui e ali. Eu não sei o status atual dele. Se alguém souber, por favor, ponha aí nos comentários. Mas ele já disse com todas as letras que ele tem medo de tomar falsa acusação. Mas segundo aquele idiota, não, se você fosse o cara top, o Shedão, você não ligaria pra isso. Queridão, Shedão ou não, o cara é um homem. E o homem nessa sociedade tá ferrado. Ferrado da Silva. E isso acaba também se estendendo para outras coisas. Tipo, o cara gosta de jogar videogame. Ele tá copando, porque se ele tivesse estado cozido, ele estaria lá com uma Pandorinha. Sendo que, na verdade, muitos dos caras que jogam videogame porque gostam. O que tem de Pandorinha reclamando? E não é nem reclamando, tipo, picuinha, não. É reclamando, enchendo a bolota, botando na internet, e até de cara explanando isso em suas contas, em relatos, sobre o fato de que elas não suportam que o cara dá mais atenção ao videogame do que a elas. Porque assim, se ela realmente vale a pena, eu tô fazendo aspas, se fosse bom, mas vocês não estão vendo, se ela realmente vale a pena, o cara tá errado. Mas a maioria das Pandorinhas não vale a pena. Ela acha que somente por estar lá já vale a relação, sendo que não. Por isso o cara prefere ficar jogando videogame. Sem falar que tem muitos caras que gostam mais do videogame do que de Pandorinhas. Ou seja, ele não está copando. É uma escolha dele. E isso se estende para várias coisas. Se o cara tá solteiro, muitas vezes ele é um medianozinho, 5, 6, que poderia sim ter um relacionamento, poderia sim conseguir uma Pandorinha. Se mexesse aqui e ali, às vezes tem até cara feio que com dinheiro fica bonito, afinal, como meu pai sempre me disse, com dinheiro se resolve quase tudo, e uma das coisas que mais resolve é beleza. Não existe gente feia, existe gente sem dinheiro. E nessas papagaiadas todas, como eu falei, vai se espalhando. É como uma vez, eu não lembro quem falou, mas é como se
o cara do topo e a Pandorinha fossem o deus deles. Eles não aceitam o fato de que o ser humano não é um bicho do campo, que o ser humano não é um animal irracional. Porque assim, a gente pode até ser animal, isso é verdade, mas somos animais racionais. Racionalidade tira a prerrogativa de instinto. Um ser racional toma decisões com sua própria cabeça. Se pensa mais com a cabeça de baixo do que com a cabeça de cima, é uma escolha racional. E isso também se estende para várias outras coisas, para todos os campos da vida praticamente. A grande questão é que eles ficam procurando coping em tudo e ficam dizendo que tudo é coping pelo fato de que qualquer coisa, qualquer minimamente coisa, qualquer coisinha que o cara ame mais do que uma Pandorinha, o cara já quer enfiar que é coping. Sendo que na verdade o cara só tá vivendo a vida dele de boaça. O pessoal lá só tá vivendo a vida dela de boaça. Tá nem enchendo o saco. E a pessoa vai lá e vai cutucar onça com vara curta. Por que é tão difícil aceitar que Pandorinha não é centro do universo? Porque esses caras hoje, pra mim, quase não tem diferença do pessoal lá de fora. Idolatra praticamente a Pandorinha e o cara do topo. No caso, a sociedade adora mais a Pandorinha. No caso deles, eles adoram a Pandorinha e o cara do topo. E ainda mais, eles enfiam os determinismos, e para quem não sabe, o determinismo foi abandonado há muito tempo, não pelo fato de que as pessoas não aguentam a dura verdade, mas não, porque cientificamente falando, a ciência não é uma verdade absoluta, a própria ciência teve que admitir muitas vezes que estava errada. Quem aí lembra do tempo que o pessoal dizia que ovo fazia mal? Ou que o pessoal acreditava na teoria do sangue? Sim, tinha uma teoria de que dizia que o tipo sanguíneo da pessoa podia determinar a personalidade dela. O pessoal usava isso aos montes por aí. Mas acabou que essa teoria se provou ineficaz. Acabou se provando que ela não funcionava na Vero mesmo. Por isso que o determinismo perdeu lá nos anos 90, e principalmente nos anos 2000, e sempre perde. Tanto é que eu costumo dizer que determinismo é o lugar para onde vão as pessoas que não conseguem aceitar a realidade dos fatos. Que não conseguem aceitar o fato de que as escolhas da nossa vida são culpa nossa. Que muitas vezes o estado atual de nossa vida é culpa nossa. Que muitas vezes merdas que fazemos são culpa nossa. E assim vai. É aquela história que o Jason uma vez falou. São pessoas... não foi nem o Jason, não. Foi o MGTOW Brasil. Sim, eu tenho uns backups dele aqui, eu assisti. Era um vídeo sobre os caçadores de regra. E esse povo é a mesma coisa. Tenta incutir regra em todo lugar que vai. E isso enche a bolota. Porque o lugar em que você nasceu, a sua etnia, a sua genética, não define o seu sucesso nessa sociedade. Os caras ditos genética vencedora, quando morrerem, vão morrer que nem os caras mais feios com genética perdedora. Eles vão morrer e vão ser esquecidos. Mas Júlio César não vai ser esquecido, Charles Darwin não vai ser esquecido, Nikola Tesla, Buda, Jesus, Confúcio, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro II e uma cacetada de outras pessoas grandes durante a história da humanidade não vão ser esquecidas. Mas não vai passar a genética para frente. Bom, a ideia da reprodução é você gerar um indivíduo que leve suas características adiante. Isso é verdade. Só que, bem, com o que eu vejo hoje, Buda gerou muitos filhos, né? Porque qualquer um
que siga a vero as ideias do budismo, é praticamente um filho de Buda. Com Jesus é a mesma coisa, Confúcio é a mesma coisa, Dom Pedro e outras grandes pessoas que mudaram a história, marcaram a história. Essas vão continuar seguindo. Mas de resto, o resto tudo vai ser esquecido uma hora ou outra. E eles não eram xedões, não eram os top da galáxia. Não. Muitos deles morreram até virgens, outros morreram sozinhos. Mas eles marcaram a história da humanidade. E a genética não impediu em nada eles. Stephen Hawking, um cara que tinha esclerose lateral amiotrófica, olha, ele vai ser lembrado para sempre. Marcou, mas pela ideia do cara, ele não deveria ser importante. Ah, mas é só uma exceção. Não, não é uma exceção. Quase todos os inventores da história não tinham as características do vencedor. E mesmo assim quem vai ser lembrado vai ser eles, e não um bonitão da esquina. Eu não quero ficar vendendo aqui a ideia de que, faça isso, faça assado, faça cozido. Faça o seu melhor. Viva a vida pra você. Não fazendo merda, sendo uma pessoa boa, porque não importa a religião que você tem, não importa a filosofia que você siga. Não importa, se você não for uma boa pessoa, não seguir direito, isso não importa, não vale de nada. Então, antes de ser por algo ou ser por alguém, seja por você mesmo. Pare de cagar a regra na vida do outro. O mundo não é cartesiano. O mundo não é cartesiano. O caso do Kaká foi mais um prego nesse caixão. Porque, pela ideia desses idiotas, ele deveria estar no topo. Ele deveria ter conseguido, mas não, ele não conseguiu. A Pandorinha simplesmente deixou ele, ou seja, muito possivelmente a teoria das fortes emoções ganhou mais um ponto nessa corrida. E assim vai se seguir a vida. Vocês querem, como um deles já falou, vocês não querem convencer as pessoas, vocês querem convencer a si mesmos. Vocês querem convencer a si mesmos a não fazer nada. Não, você tem que viver conforme a natureza te determinou. A natureza não manda na minha vida, ela não paga as minhas contas, ela não põe comida na minha mesa. Eu faço merda porque quero. Se eu acertei porque eu quis. A não ser que muitas vezes tem gente que erra ou acerta na cagada. Isso acontece também. Mas a vida é assim. A vida não é cartesiana. Porque o Deus determinismo está morto já. Esse Deus está morto há muito tempo. Só que os seus seguidores não se ligaram disso. Mas se você tivesse essas características, você não precisaria ficar nesse Lux Maxim, nesse sei lá o que Maxim, lá Maxim, lá Max, lá. Se o cara quer se melhorar, deixa o cara se melhorar. Porque beleza abre muita porta, isso é verdade. Mas o que vai te manter no teu emprego é o culhão que você coloca. O que vai te manter no teu emprego é como você trata as pessoas, a sua oratória, a sua presença. Uma coisa que a minha mãe me ensinou, e ela fala isso com propriedade, porque ela já trabalhou em muitos ambientes de trabalho diferentes nessa vida. Ela me ensinou, não importa se você é inteligente, se você é bonito. Se você for uma pessoa insuportável, você pega o beco. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem suas opiniões nos comentários e até a próxima!